Olá pessoal, hoje continuamos na leitura dos capítulos 23 e 24 e vamos comentá-los aqui, 23 e 24 de Atos. Espero que você esteja fazendo a tua leitura devocional diária da Bíblia. Não deixe de fazer, porque é importante demais você ter uma disciplina para ler diariamente a Bíblia. No nosso programa nós lemos 2 capítulos por dia e todo dia eu publico um comentário sobre ele nas plataformas, sejam de vídeo, seja de áudio. Se você não nos segue nas suas plataformas, vai lá, se inscreve e se a plataforma te permite, marca a notificação para toda vez que tiver um vídeo ou um áudio você receba essa notificação. Ao final você faz o teu comentário e sempre que possível nós vamos estar lendo. Ok, então nós vamos falar sobre o capítulo 23 e 24. Atos sempre trabalha com a história da igreja, das missões da igreja. Quando a igreja nasce, ela começa a proclamar o evangelho de Cristo. Afinal de contas, todo discípulo ele é um missionário comissionado por Jesus para pregar o evangelho. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então Atos traz essa história, né? E é interessante ver as reações das pessoas e a forma como essa semente é lançada e como e as pessoas reagem, como as intenções do coração elas são manifestas pela palavra de Deus, né? Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é espada de dois gumes, elas são discernir os pensamentos do coração. Nesse capítulo 23, depois que os judeus que vieram da Ásia fizeram aquela confusão toda, dizendo que Paulo estava deturpando todos os costumes judeus, pegaram Paulo bateram no Paulo, quase trucidaram Paulo no meio da multidão, e ele foi resgatado por uma tropa romana. O comandante levou Paulo para falar junto ao sinédrio judeu. Lá, Paulo começou a se explicar. E quando ele foi abrir a boca, o subsacerdote falou assim, Ananias, que era o subsacerdote, falou assim, dá um tapa na boca dele. Aí o rapaz estava do lado, deu um tapa. Aí Paulo virou para ele e falou, você, parede branqueada, querendo dizer assim, túbulo caiado, aquele que só tem aparência, mas por dentro não tem nada. Aí o rapaz falou, olha, é o sumo sacerdote, você respeite ele. Aí Paulo, reconhecendo a autoridade, falou, eu peço desculpa porque eu vou respeitar a autoridade. Paulo não entrou no mérito do caráter de quem estava na autoridade, ele respeitou a autoridade. Aí Paulo defendeu a sua autoridade. Quando Paulo percebeu que eles estavam com má vontade com ele, Paulo usou de artimanha e astúcia. Paulo percebeu, quando deram um tapa na boca de Paulo, falou, pô, eles já não estão dispostos a me ouvir. Já estou pré-condenado e pré-julgado. Então, quando ele percebeu que no público estava ouvindo ele lá no Sinédrio, que era o tribunal superior lá dos judeus, ele percebeu que havia 2 facções, a facção dos fariseus e dos saduceus. E os saduceus não acreditavam na ressurreição em anjo nem espírito. Olha só como é que o cara não é uma coisa nem outra. E os fariseus acreditavam nisso tudo. Aí Paulo falou, sabe que eu estou aqui? É por causa da ressurreição dos mortos. O que ele queria dizer? Que ele estava pregando Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Nisso criou-se uma confusão danada. Como os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos, nem em anjos, nem no espírito, os fariseus sim. Então os fariseus começaram a ir para o lado de Paulo, porque a divergência entre eles era maior do que a questão de Paulo entre eles. Lembra que quando nós lemos os evangelhos e fomos a comentar, nós vamos falar sobre essa questão dos saduceus, que eles foram interrogar Jesus sobre a ressurreição dos mortos. E Jesus citou a ressurreição dos mortos e citou também os anjos, porque seriam como os anjos de Deus. Então Jesus também pegou no pé dos saduceus em 2 lados, na ressurreição dos mortos e na questão dos anjos. E isso criou uma grande confusão, e aí o negócio não terminou bem. Aí o comandante de novo teve que resgatar Paulo, tirou dali e falou, eu vou levar você lá para Cesareia, aonde está o governador, e lá você vai conversar com o governador, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E nessa hora Paulo recebeu a visita de Jesus e falou para ele ter ânimo, porque ele vai não só testemunhar de Jesus em Jerusalém, mas até em Roma, né? Os judeus, quando perceberam que estavam sem acesso ao comandante da guarda, que era Cláudio Lísias, eles não tinham como fazer os tratos, ele falou, nós temos que matar Paulo. Então não, vamos fazer o seguinte, vamos falar para eles que nós queremos conversar um pouquinho mais com Paulo, e no caminho a gente prepara pessoas que sequestram ele e matam ele. Aí 40 pessoas fizeram um juramento para matar Paulo. De uma forma que a Bíblia não conta, mas chegou ao ouvido do sobrinho de Paulo. Olha, Paulo tinha um sobrinho, ele tinha uma irmã, a irmã tinha um filho e ele tinha um sobrinho. Esse sobrinho foi para Paulo falar com Paulo. Olha, os caras estão ajuramentados que quando
para matarem vocês. Não vão nem comer nem beber enquanto não te matarem. E falou, eles vão pegar, vão usar uma artimanha. Os sacerdotes lá, o conselho, vai pedir ao comandante para levar você lá pro Sinédrio para poder te interrogar sobre alguma outra coisa, mas no caminho vão te sequestrar e vão te matar. São 40 homens que estão alimentados. Aí Paulo introduziu o sobrinho dele lá, conversou com o comandante pegou e falou para Paulo assim, ó, eu vou te mandar direto lá para Cesareia, não vou esperar mais nada, porque tá confusão, tá muito complicado isso aqui e você é um cidadão romano. Aí ele fez uma carta para o governador, que chamava-se Félix, e mandou Paulo lá para Cesareia. Cesareia era a cidade onde ficava o governador, né? E aí colocaram, quando Paulo chegou lá com a carta de Cláudio, que era o comandante, para o governador, que era Félix, ele perguntou, de onde você é? Cidadão romano de que província? Paulo falou, da Cilícia. Da Cilícia. Cilícia era uma província pequena. Aí ele falou, então vamos esperar os teus acusadores vierem falar com você. Observa que Félix já tinha um pouco de interesse. Nós vamos perceber no capítulo 24 que ele tinha bastante interesse financeiro e bastante interesse político, né? E aí deixou Paulo no lugar do palácio de Herodes, lá guardadinho, esperando. 5 dias depois chegaram os sacerdotes e os líderes judaicos no Sinédrio. Vocês observam que eles já foram preparados. Eles arrumaram um orador, tal de Tertúlio. E esse cara sabia falar, e a primeira coisa que o cara fez foi fazer uma grande elogio ao governador, fazer um puxa-saquismo, né? Aquelas coisas políticas em que você faz um ornamento, você tratou bem o nosso povo, você fez várias reformas aqui e tal, querendo fazer aquele meio de campo. E no final ele falou que Paulo era uma praga e que ele tinha uma seita e que essa seita estava contaminando todo o negócio. Aí o governador deu a palavra a Paulo, olha, o que eles estão chamando de seita, eu estou falando de Jesus. Eu nunca, em momento nenhum, eu quis ofender o que eles estavam falando. E, inclusive, eu estava numa purificação segundo os costumes que eles pregam. E eu estava, inclusive, no final da purificação. Aí ele falou, chegaram o pessoal da Ásia, lá, os judeus da Ásia, e me acusaram de coisas que eu não fiz. E outra coisa, Paulo falou na defesa, cadê eles para me acusarem? Cadê eles que me acusaram lá? Cadê esse pessoal da Ásia? Não está aqui. Aí Paulo falou isso, falou, então o que eu estou falando é sobre Jesus. Aí Paulo aproveitou e falou de Jesus, é que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele é o Senhor e Salvador de toda a gente. E Félix, ouvindo aquilo, falou, eu vou esperar um pouquinho mais e vou segurar você aqui um pouquinho e depois a gente vai continuar ouvindo sobre isso. Bom, e Paulo ficou ali 2 anos com Félix. 2 anos com Félix. Mas Félix deu uma certa liberdade para ele. Ele falou que deu uma certa liberdade. Você pode ficar aqui, mas fica com certa liberdade. Porque Félix se interessou pelo assunto e tinha uma esposa judia chamada Drusila. E eles foram ouvir Paulo. E quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, o julgamento que Deus teria feito sobre todo homem, Félix se amedrontou. E falou, sobre isso eu te ouço depois. E ele toda hora ia lá falar com Paulo, ouvir sobre a mensagem que Paulo estava falando, mas ele queria tirar um dinheiro de Paulo, né? Mas ele manteve Paulo 2 anos preso porque ele queria agradar aos sacerdotes, os líderes judeus, né? Então vocês observam que no contexto todo havia sempre uma motivação política, ao mesmo tempo que a palavra de Deus levada para Félix causava medo a ele do julgamento de Deus, porque ele sabia que aquilo era verdade. Ao mesmo tempo, o desejo e o amor que ele tinha pelo mundo e o contexto em que ele vivia impediam que ele cresça. Porque, na realidade, quando você crê em Jesus, você tem que abrir mão completamente das coisas que estão à sua volta. Não que você precisa abrir mão, mas você arrisca completamente tudo. Porque como as coisas no mundo normalmente estão vinculadas a interesses, e você não vai mais abrir mão por interesses pessoais do testemunho de Cristo, muitas vezes você vai ter que fazer uma opção entre Cristo e o mundo. E nessa hora você vai sempre apontar para Cristo. Isso é uma coisa que fica visível e patente para todo aquele que recebe o Evangelho. Seja o Evangelho pregado, seja o Evangelho aceito. Mas todo mundo que recebe a palavra da verdade, ele é confrontado com isso. Se vocês olharem na palavra do semeador, as 4 situações que Jesus fala, você vai observar que todo mundo é confrontado com esse dilema. Quando eu estiver que escolher entre Cristo e o mundo, o que eu faço? E
E Félix estava nessa situação porque ele teve medo da pregação de Paulo, mas a opção dele foi: eu vou manter-me tirando dinheiro dos outros, fazendo as corrupções todas e fazendo política com os judeus. Tanto é que ele manteve Paulo 2 anos junto com ele, até que ele houve a troca de governo e veio Festo. Como ele precisava do apoio dos judeus para recomendar ele ao Império Romano, ele manteve Paulo ali. Nós precisamos entender e ter ciência disso, que quando nós pregamos o Evangelho, nós vamos estar sempre com o nosso interlocutor do outro lado com esse dilema. E nós não precisamos nos escandalizar quando recebemos reações negativas, recebemos pessoas que resistem à nossa palavra, porque nem sempre nós vamos receber de volta a alegria da semente que cai na terra e produz a 30, 60 e 100 por 1. Muitas vezes nós vamos ter gente indiferente e pessoas que vão se escandalizar. Porque é assim, diante da pregação do Evangelho, da palavra de Cristo, diante de Jesus, o Senhor e Salvador, as pessoas vão estar diante de um dilema de escolha. Deus abençoe, Jesus possa acrescentar essa palavra, em nome de Jesus.